Fernando, Mônica, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu queria fazer uma breve apresentação do Dr. Fernando aos nossos companheiros. O tema é dificuldades encontradas pelas instituições na formalização dos instrumentos jurídicos para a liberação dos recursos destinados por meio da Lei 3995/20, regulamentadas pela Portaria do Ministério da Saúde 1393/20, 1448/20 e as diretrizes da prestação de contas. Dr. Fernando Borges Mânica é procurador do Estado do Paraná, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade do Paraná, pós-graduado em Terceiro Setor Getúlio Vargas, São Paulo, professor do mestrado profissional de Direito, Universidade Positivo do Paraná, autor de diversos livros e artigos na área de Direito Administrativo, Terceiro Setor e Gestão da Saúde. Possui uma experiência em estruturação e monitoramento e avaliação de parcerias da administração pública. Eu acho, doutor Fernando e senhores, não poderíamos estar aqui à frente para ouvir ninguém melhor do que o doutor Fernando, pela sua competência, pelo seu currículo e pela sua ligação e informações que tem do nosso setor. Eu peço desculpa o atraso, peço desculpa ao doutor Fernando sobre as questões técnicas, que não deu a condição de entrar no horário, mas 15 minutos a menos, vamos aqui passar a palavra ao doutor Fernando de imediato. Muito obrigado, Fernando, e a palavra está com você. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à CMB, ao Veras, ao Flaviano aqui do Paraná pelo convite, para que a gente possa discutir, na verdade, conversar, né? Até no evento constava que isso é um bate-papo, sobre essas questões que têm sido enfrentadas pela população e pela sociedade brasileira num momento tão difícil de pandemia. Eu costumo dizer, e inicio minhas palestras, e conversas, enfim, tenho falado bastante sobre temas relacionados à pandemia. Em primeiro lugar, eu acho que aqui, mais do que em qualquer outro lugar, eu tenho que falar isso, dar os parabéns, o meu respeito, minha consideração àquelas pessoas que trabalham na ponta diretamente no enfrentamento da pandemia, da Covid e de tantas outras doenças, né, que continuam acontecendo e aí demandando assistência à saúde. Com relação ao nosso tema, especificamente, conversando com a doutora Mona Lisa, a gente combinou que eu faria um panorama geral daquilo que me parece mais importante a ser solucionado e pensado tanto para o momento atual, para essa situação de emergência, quanto para o futuro, e depois, enfim, um bate-papo, uma troca aí de experiências, porque quem está lidando efetivamente, né, com esse problema e com as dificuldades que variam de estado para estado, de município para município, são as entidades que integram aí a confederação e as federações. Mas o que a gente tem, vou fazer um contexto, a ideia aqui obviamente não é sair do plano prático, empírico, mas eu acho que o enfrentamento e a compreensão dessas dificuldades, especialmente no tema da contratualização para o repasse dos recursos decorrentes da Lei 3955, eles envolvem algumas percepções que merecem estar claras na cabeça de cada um de nós. Então, a primeira delas, análise que eu costumo fazer diz respeito a um direito provisório. Então, nós vivemos desde do final de fevereiro, desde março, o que muitas pessoas da área do direito, muitos professores têm chamado de direito provisório, ou seja, estamos diante de algo que nunca tinha ocorrido na história da humanidade, pelo menos aí nos últimos 80, 100 anos, e a solução dos problemas, dos desafios trazidos por essa crise envolveu a criação de um novo direito, né, de uma nova forma de interpretar algumas leis e da criação de legislação. E vejam os senhores, eu estava aqui, né, passei o dia hoje revisando algumas questões sobre o tema,
que o processo legislativo de aprovação da lei de iniciativa do senador Serra, ele foi muito rápido, né? A média de tempo para aprovação de leis no Brasil é cerca de 1.200 dias, algo em torno disso. E as leis para combate à pandemia, elas foram aprovadas em questão de semanas ou de meses. Ela foi aprovada 31 de março pelo Senado, 9/4 pela Câmara, e logo depois, no começo de maio, já foi promulgada. Então, algo que é muito claro no nosso ambiente institucional brasileiro, que é a demora e a dificuldade de um legislativo operante, não tem acontecido de modo pelo menos tão grave em tempos de pandemia. O Poder Legislativo está dando a sua parcela de contribuição em termos de agilidade. O que não tem ocorrido é a burocracia, no sentido de procedimentos a serem tomados para que essas leis sejam implementadas. Então, a gente vive sim um direito provisório, temos uma intensidade de produção normativa e legislativa muito intensa, que, na minha opinião, segundo ponto dessa leitura do cenário, amplifica e traz para mais perto de nós problemas que já existem. Então, seja o problema das licitações, das dispensas inexigibilidades, seja o problema do controle de gastos, seja o problema da remuneração e do financiamento das santas casas e entidades filantrópicas, tudo isso já existe. Tudo isso é absolutamente conhecido, a insuficiência, né, de financiamento, insuficiência em muitos lugares de provisão de serviços, tudo isso sempre existiu no Brasil, existiu há muito tempo, existe há muito tempo, mas foi amplificado e nós como que viajamos no tempo para tentar solucionar esses problemas ou entrarmos definitivamente em uma situação de colapso. Né? A expressão colapso entrou em cena agora como para significar incapacidade total de atendimento às demandas, mas não é só a saúde que pode entrar em colapso, são as nossas próprias instituições que merecem, estão enfrentando, estão sendo colocadas todas elas em xeque perante esse momento que nós temos vivenciado em face da pandemia. Inclusive o próprio controle, que é o tema final da nossa fala, né? O controle especialmente pelos tribunais de contas, que é um controle bastante intenso, bastante formal e que muitas vezes menos agrega, menos controla e muito mais restringe a própria atuação do gestor público e do gestor privado de recursos públicos. Em segundo lugar, eu acho que a gente vive um momento muito propício, que seria em tese propício ao fortalecimento das nossas instituições. Porque é natural que quando há um inimigo comum, uma determinada sociedade, um determinado grupamento se una com vistas a se defender do ataque desse inimigo comum. Entretanto, aqui vai uma percepção negativa, né? Eu acho que talvez muitos de nós concordemos com isso, de que no Brasil isso não tem acontecido, né? A existência do inimigo comum não nos uniu, não nos fortaleceu. Ele apenas ressaltou fraturas sociais, fraturas federativas, fraturas institucionais que ficaram ainda mais expostas com a pandemia. Vamos ver se no longo prazo ou no médio prazo, essas fraturas, a partir do momento que elas estão ainda mais visíveis, elas cicatrizem e a gente se torne uma sociedade mais coesa. O que infelizmente não existe. Toda a discussão a respeito de direito, de medicina, de administração, virou uma disputa política, e mais do que política, partidária ou até personalista. Então, temos uma oportunidade de fortalecimento enquanto sociedade, vamos ver se isso vai acontecer. Até agora, na minha percepção, isso não aconteceu. E além disso, e aqui a gente começa a falar das santas casas, das entidades filantrópicas, e dentro desse contexto de discussão sobre radicalismo político, partidário e assim por diante, eu acho que esse momento não é um momento de disputa entre liberais, progressistas, estatistas, direita e esquerda. A percepção muito clara, tanto de quem é de direita quanto de quem é de esquerda, e isso não é objeto da nossa discussão, muito menos análise, concordam que em momentos de crise é necessária a participação do Estado.
seja nos Estados Unidos, na Suécia, na Argentina, em Cuba, enfim, em alguns casos mais, em outros menos. A discussão entre mais ou menos Estado, ela ocorre ou ela tem justificativa em momentos de normalidade, em que o Estado pode ser mais ou menos demandado, pode mais ou menos intervir na iniciativa privada e na seara social. Agora, no momento de crise, não há outra alternativa, e lá desde os liberais clássicos como Adam Smith, já defendiam a intervenção do Estado a fim de proteger a coletividade, o próprio mercado e, em consequência disso, a pessoa humana, enfim, a saúde das pessoas e dos cidadãos. Portanto, falarmos em uma lei que traz auxílio às santas casas, outras leis que trazem auxílios a microempresas, a pessoas em situação de dificuldade. São atos estatais que são exigidos e reconhecidos como necessários, qualquer que seja a ideologia que determinada pessoa ou grupo defenda. Então, a gente está aqui diante de uma situação de pandemia, de uma situação extraordinária que demanda intervenção estatal. A única forma de negarmos que há necessidade de que o Estado intervenha para fazer com que essa crise seja superada é a própria negação da crise. E aí a gente vê alguns políticos, e não vem ao caso discutir quais são nem o porquê, que como única maneira de tentar eximir o Estado de atuar na crise é negar a própria crise. Porque sabendo dela, independente de ideologia, por mais, enfim, liberal de direita que se seja, todos concordam que é necessária a intervenção do Estado. Portanto, a gente vive um momento que, mais do que nunca, todos nós precisamos do Estado, que é a representação da coletividade, né? A estrutura de união nacional, no sentido de nação, né? Os vínculos nossos que deviam estar como em Copa do Mundo, né? Irmanados todos, independente das diferenças em prol de um objetivo, infelizmente não tem acontecido. De todo modo, a dependência em relação ao Estado, ela é absoluta nos momentos que vivemos nos últimos meses e que certamente vamos viver nos próximos meses e provavelmente anos, até que sejam superados os problemas e as, enfim, dificuldades trazidas. Como que o Estado age? Então, já que em momento de crise é necessária a atuação do Estado. Tem uma classificação já antiga, mas bastante útil para a gente entender e chegarmos na lei que vamos discutir com mais profundidade. O Estado atua basicamente através de três tipos de atividade, que a gente chama, né, o pessoal da área jurídica vai acompanhar isso muito fácil, e da administração e da saúde também. Poder de polícia, serviços públicos e fomento. Né? Além de atividades instrumentais para o funcionamento da própria máquina pública, o Estado exerce poder de polícia, presta serviços públicos e faz atividade de fomento. Poder de polícia, o que é? É a possibilidade que o Estado tem de limitar direitos, especialmente liberdade e propriedade, em prol do interesse comum. Né? E isso tem sido feito em vários casos. Tivemos aí o trágico episódio do desembargador lá de São Paulo de ontem, né, que não quis se submeter ao poder de polícia do Estado, que impede, viola a liberdade das pessoas de não usarem máscara, ou seja, elas não têm a liberdade de usarem ou não máscara, elas são obrigadas a usar essa máscara, e se não o fizerem, a elas está sujeita à imposição de determinadas sanções. É uma das hipóteses que a gente tem visto, né, com bastante intensidade nos últimos meses, o exercício do poder de polícia. Eu aqui no Paraná, eu faço a resposta, eu sou procurador do Estado, além de professor, eu faço a resposta a mandados de segurança impetrados contratos do governador do estado. Então, várias empresas, por exemplo, de transporte estadual, impetraram mandado de segurança dizendo que há violação à liberdade delas de transporte, de exercício de atividade econômica, e também violação à liberdade das pessoas de irem de um lugar para o outro. Por quê?
porque é um decreto estadual aqui no Paraná e vários outros estados que suspendeu o transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros. Então, o poder de polícia é uma atividade super importante do Estado que limita os direitos de todos nós, de modo que se possa haver aí a convivência harmônica entre todos nós. Ele se tornou mais importante ainda em um momento de pandemia, no qual o comportamento de cada uma das pessoas vai proteger ou vai pôr em risco toda a coletividade. Isso gerou uma série de discussões no Supremo Tribunal Federal a respeito de quem poderia exercer esse poder, né, de limitar determinadas atividades econômicas, determinadas atividades sociais, e o STF já julgou que cabe aos estados e aos municípios, em concorrência ou em competência comum com a União, realizar esse tipo de restrição. A outra hipótese do Estado, né, a gente falou agora do poder de polícia, é a prestação de serviço público. É o Estado organizar a satisfação de necessidades humanas por meio da utilização dos meios de produção. Então, a nossa Constituição prevê uma série de serviços públicos que são basicamente classificados em serviços públicos econômicos e sociais. Os econômicos são aqueles que podem ser prestados por meio de contraprestação, né, que a gente paga para ter aquele serviço público. Transporte, como eu disse, energia, telecomunicações e tantos outros serviços públicos de natureza econômica. E esses serviços públicos, eu estou terminando a contextualização já, pessoal, também está sofrendo muito com a pandemia. Imaginem, eu não vou sair do exemplo que eu já dei, empresa de ônibus, né, de transporte interestadual, elas estão paradas. Uma das ações aqui era da Itapemirim, acho que todos conhecem, né, Viação Itapemirim, super conhecida, que está em recuperação judicial e que teve o seu trabalho absolutamente suspenso durante o período, aí nos últimos 3 meses. Imagina a repercussão e a dificuldade que uma empresa dessa está, e seus acionistas, os seus colaboradores, os seus empregados estão enfrentando. Então, muitas disputas judiciais, muita tentativa de obter incentivo por parte dessas empresas para que continue-se as pessoas a sobreviverem, a viverem, e as empresas também a ter a sua atuação. Mas a gente chega também aos serviços públicos sociais. E aqui vem, basicamente, aqueles que a Constituição assim denomina: saúde, educação e assistência. Né? Serviços públicos sociais, e eu me reporto aqui, vamos fazer um recorte especialmente na saúde, que a Constituição, na verdade a Lei 8080, né, prevê que a sua prestação é de forma gratuita, ou seja, não é passível de exploração enquanto serviço público, seja pelo Estado, seja por entidades privadas, mediante cobrança de pagamento, de remuneração por parte dos usuários. Então, a gente tem nesse segundo cenário, nesse segundo grupo de atuação do Estado, um conjunto de atividades que a Constituição diz que é serviço público. E o que é serviço público no Brasil? Aquilo que a Constituição diz que é. Em alguns casos, artigo 21, os serviços públicos econômicos. Em outros casos, o artigo 193 e seguintes da Constituição, educação, saúde e assistência social. Nesses casos, desde 1988, o Estado, o poder público em geral, né, o Estado-nação, tem o dever de prestar para todas as pessoas. No caso da saúde, a gente, né, estuda isso, trabalha com isso, está cansado de saber, que a saúde tem que ser prestada, assistência à saúde, né, o viés assistencial, de modo universal, integral, gratuito, a todas as pessoas que deles necessitarem. Então, é um dever do Estado a prestação do serviço de saúde. Em 1988, houve uma abrupta talvez não, porque houve um processo, né, desde a criação do SUS até a criação do SUS pela Constituição, mas houve uma mudança intensa nos limites do dever do Estado em garantir saúde. Então, o que não mudou? E essa é uma questão que eu venho falando, a gente já discutiu várias vezes aqui na FEMIPA, em outros fóruns.
O que a gente não superou ainda, na minha opinião, e tem a ver com a lei que a gente já começa a falar, em relação às santas casas, aos hospitais filantrópicos, é que o modelo de relação com o poder público continua sendo aquele lá de trás, que começou em 1500, né? A gente sempre fala, 1543, Santa Casa de Santos, São Paulo, Vitória, Pernambuco e tantas outras, deu Estado celebrar convênios como se estivesse fazendo um favor, como se estivesse dando uma esmola, como se estivesse meramente incentivando a que entidades privadas façam algo que, a partir de 88, é dever do Estado. Né? Então, a gente vem com um modelo de dependência de uma política de governo, quando, na verdade, as santas casas devem depender de uma política de Estado. E uma política de Estado que não gera independência de política de governo. Porque o sustento, metade, enfim, vocês sabem muito melhor que eu, de modo muito mais atualizado, mas, enfim, metade dos atendimentos de saúde no Brasil são feitas por essas entidades que dependem de tempos em tempos, de um programinha, de uma ação aqui, um empréstimo, uma condição facilitada para continuar existindo, gerenciando e atendendo a população. A origem das santas casas tem que ser mantida. E é evidente, ninguém discute isso. Ou seja, o altruísmo, né, antes a caridade, agora a filantropia, no gerenciamento da entidade, na missão da entidade, na administração das entidades, muitas vezes, mas não na compra de insumo, na compra de equipamento e na contratação de serviço. O serviço, o insumo e o medicamento, o tratamento, são feitos por profissionais, pelo mundo empresarial. Não existe um setor de saúde desvinculado do mundo empresarial, que atua, e não há problema nisso, com objetivo de lucro, seja enfim, desenvolvimento de vacinas agora, nos medicamentos, nos softwares para gerenciamento de hospital, para o próprio médico, enfermeiro, técnico e tantas outras pessoas que exercem atividade econômica dentro de uma estrutura que é uma estrutura, aí sim, filantrópica, enfim, sem fins lucrativos. Só que isso não é mais suficiente. Há 100 anos, 200 anos, a boa vontade, o altruísmo de algumas pessoas em dar alimento, teto, calor, cobertor, enfim, era suficiente. Né? A saúde era muito próxima da assistência. Hoje não. Hoje saúde é muito cara. E o modelo de relação continua aquele modelo, né, antigo, já há muito tempo, como que se houvesse entidades que, por mero altruísmo, com alguma ajudinha aqui e ali do Estado, fosse suficiente para que ela atendesse aí essa parcela imensa da população brasileira que é tratada, enfim, que é atendida pelas santas casas, entidades filantrópicas. Portanto, e terminando o segundo tópico dos serviços públicos, são atividades, o que as santas casas prestam, eu acho que isso é importantíssimo a gente ter claro, é serviço público. São atividades que são dever do Estado e que tem que respeitar cada entidade filantrópica, cada Santa Casa, quando presta o seu serviço de saúde SUS, ela obedece exatamente as mesmas diretrizes, as mesmas exigências, as mesmas restrições e imposições que qualquer entidade pública o faz. Então, é serviço público o que é feito pelas Santas Casas de Misericórdia. Não é atividade de relevância pública, que merece, por ser de relevância pública, incentivo. O incentivo não é suficiente para que elas atuem nos termos da Constituição Federal de 1988. E eu entro na terceira forma agora de atuação do Estado. Eu falei em poder de polícia, em prestação de serviço público, e agora a gente fala do fomento. O que é fomento? São ações administrativas, muitas das quais previstas em lei, que buscam o quê? Induzir ou viabilizar determinado comportamento social ou econômico. Ou seja, é o que o pessoal hoje em dia chama de soft law.
né? Não é hard law, que se você não fizer, você tem uma sanção. É algo que tenta induzir. Tem um livro aqui, até estava relendo isso agora há pouco, chama Nudge, um livro de um autor americano que chama Cass Sunstein, que ele fala nos pequenos incentivos que o Estado pode dar para que as pessoas se conduzam para um lado ou para o outro. Exemplo, uso de máscara, né? Vejo quem está em grupos aí nas imagens estão de máscaras. Há a hipótese de que a máscara seja incentivada pelo poder público como forma de fazer com que as pessoas, né, se cuidem e não contaminem os demais. E a outra hipótese seria a hard law, né? Isso é soft law. A hard law, que é o que aconteceu lá, acho que era em Santos, né? Em que a lei põe multa para quem não usar máscara em determinados locais. Mas o fomento significa, fomentar significa induzir, incentivar a fazer algo que é bom para a coletividade. Agora, as santas casas, as entidades filantrópicas que atuam na saúde, elas não são incentivadas. Elas não podem, melhor dizendo, elas não podem ser meramente incentivadas. Elas não podem ser meramente induzidas mediante prêmios, mediante incentivo financeiro. Elas têm que ser remuneradas de modo específico e suficiente ao pagamento do custo dos serviços que elas prestam, como a própria lei 8080, lá no artigo 26, se não me engano, menciona quando fala em equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e a gente iria para, né, outra, podemos até falar depois, né, para outra questão ordinária, né, que não é novidade, como eu disse, né, a pandemia não traz grandes novidades, ela apenas antecipa e amplifica aquilo que a gente já enfrenta, que é a defasagem do mecanismo, do método e do valor do pagamento para as entidades que atuam no SUS. Mas a pandemia, e aqui eu faço um corte, e o raciocínio tem que ser cuidadoso nesse ponto, ela exige. Então, o ordinário, a navegação ordinária das santas casas é mal remunerada. Eu não estou falando em valor, estou falando em forma. A qualificação dessa remuneração, ela é inadequada, e grande parte da doutrina brasileira, as pessoas seguem repetindo esse modelo e vão repetindo e as coisas se perpetuam. Mas, no momento da pandemia, a criação do fomento ou de mecanismos emergenciais de fomento pode ser, e muitas vezes há outras hipóteses extraordinárias, né, no dia a dia que podem justificar isso, pode ser objeto de fomento. Então, essa lei, a 13995, é uma lei de fomento. Assim como nós tivemos, por exemplo, a lei do auxílio emergencial, R$600. Assim como a gente teve, essa é a lei 13982, assim como a gente teve, por exemplo, a lei que tratou do programa emergencial do emprego e renda, que era uma medida provisória que virou a lei 1420 da semana retrasada. A medida de acesso a crédito para empresa de pequeno e médio porte, MP 975, ainda não convertida em lei. Então, a gente teve, sim, uma série de leis, como eu disse, foram promulgadas muito rapidamente, ou pelo menos o maior problema não é esse, não foi a demora no poder legislativo, é a demora administrativa para implementar o que essas leis previram, e a lei 13995 que diz, né, sobre auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de modo complementar ao SUS. Essas entidades, as pessoas que eu mencionei acima, as microempresas e etc., elas vão receber determinados benefícios. Benefícios para quê? E aqui eu vou fazer um gancho com a parte final, já estou me encaminhando para o final dessa breve exposição. Uma série de benefícios, de incentivos, soft law, para pessoas físicas, no caso do benefício assistencial, por exemplo, e para pessoas jurídicas, para sua subsistência ou para a prestação dos serviços sociais que elas realizam. Então, sem obrigar ninguém a fazer nada, o poder público diz, ó, tem aqui esse incentivo, esse repasse, esse benefício, esse crédito subsidiado ou facilitado, quem tiver interesse vem aqui
e tem acesso a ele. Essa ideia do incentivo a pessoas jurídicas, ela surgiu no Brasil exatamente na saúde na década de 50, quando se passou a formalizar o modo de repasse desses recursos. Isso existe desde o século XVIII, antes até, mas registros históricos é desde o século XIX, né, dos 1800. Mas a partir da década de 50 é que isso passa a ser formalizado na administração pública brasileira. Os convênios passam a ser usados exatamente para quê? Para disciplinar como um incentivo, um prêmio, um reforço, um estímulo repassado para uma entidade vai ser monitorado e quais são os deveres dessa entidade na área da saúde para ser merecedora desse incentivo. Então, os convênios, eles vêm desde lá da década de 50, eu tenho estudo que eu fiz o levantamento dos primeiros decretos, enfim, que trataram do assunto e chegam até hoje no Brasil esse modelo de fomento, esse modelo de incentivo. E esse modelo de incentivo, fechando uma das pontas que eu tinha deixado solta antes, é um modelo típico do Estado liberal. Você fazer convênio para repassar recurso como incentivo a que alguém faça algo interessante para a coletividade, isso acontece normalmente quando esse algo não é função do Estado. Quando esse algo vai ser feito pela entidade como ela acha mais adequada. E o fato dela achar mais adequada é bom para toda a coletividade. Não é uma crítica a esse modelo, é uma crítica que o Estado brasileiro continua adotando esse modelo como se ele não tivesse assumido a responsabilidade pela saúde. Ele assumiu e continua adotando um modelo de financiamento e de controle das entidades que era utilizado antes dele assumir essa responsabilidade como sua. Portanto, a saúde pode ser prestada no Brasil pela estrutura estatal, por meio de concessão administrativa. Em São Paulo já tem várias, em Salvador tem mais de uma também, concessão administrativa, nos termos do artigo 175 da Constituição, ou por organizações sociais e as filantrópicas, nos termos do artigo 197 e 199 da Constituição. Eu tinha dito isso antes e já chego em 2 minutos na lei, que essas entidades, que as entidades filantrópicas, eu não tinha citado os princípios, mas elas têm que seguir os princípios que qualquer entidade pública tem quando presta qualquer serviço público. Adequação, isso está na lei, Lei 13.460, que é a Lei dos Serviços Públicos. Adequação, regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. É tudo isso que as Santas Casas têm que seguir, e mais a gratuidade. Não lembro se eu falei gratuidade, né? Que é própria do SUS. Então, a gente tem um Estado social brasileiro que depende de uma estrutura hospitalar, de atenção, de assistência à saúde, em grande parte privada, filantrópica, mas que segue se relacionando com ela de modo a fomentar a sua atividade, em vez de repassar recursos suficientes e adequados para que essas atividades sejam prestadas. Isso traz, de algum modo, uma comodidade para o governante, que sabe que as Santas Casas têm que se unir. O trabalho, né, das federações e confederação é fenomenal e essencial para a subsistência dela, especialmente nesse ponto, de fazer pressão para que pelo menos haja esses programas de governo para que elas continuem subsistindo, existindo e muitas, né, melhorando o seu atendimento, mas em algum momento a gente vai ter que enfrentar o próximo passo, que é transformar isso efetivamente numa política de Estado, não numa política de governo. Em relação ainda ao tratamento dado às entidades, eu não vou falar disso aqui, mas aprofundar nisso, mas a questão do financiamento da saúde no Brasil, né, pelo poder público, é uma vergonha.
se comparado a qualquer país do mundo, inclusive os da América Latina, né? O Brasil investe menos de 3% do PIB de recurso público em saúde, sendo que tem um sistema único de saúde que é o que mais atende pessoas no mundo, né? O maior do mundo do ponto de vista da quantidade de pessoas atendidas e que presta bons serviços, né? Presta bons serviços, muito porque as pessoas que trabalham no âmbito público são abnegadas e no setor privado filantrópico, mais do que tudo, a mesma coisa, né? Então, o Brasil depende muito mais da boa vontade de alguns servidores públicos e das entidades privadas do que de uma política que dê garantia e que viabilize aquilo que a Constituição permite. Então, a gente precisa mais do que nunca essa garantia para que as entidades não dependam de favor, de caridade, né? Não é mais isso que pode ser a base do financiamento das entidades sem fins lucrativos. Falando da lei, aqui tem uma questão de fundo que me parece bastante interessante. A Lei 13.955, ela não é uma lei que traz fomento ou que traz incentivo às santas casas. Ela não é uma lei de incentivo às santas casas nem entidades filantrópicas. É uma lei de incentivo às atividades de combate à pandemia por elas praticadas. Então, isso fica muito claro da leitura da lei da comparação que eu vou fazer agora. Quando você fala em incentivo, por exemplo, do auxílio emergencial, a Lei 13.982 de 2020, que fala dos R$600, quais são os requisitos? A gente está falando aqui num quadro de fomento, num quadro de incentivo, que não deve ser o padrão, mas que eu considero muito razoável que haja no momento de crise como a gente está envolvido. Então, perfeito, a lei, inclusive para as santas casas. Agora, o auxílio emergencial, ele traz uma série de requisitos que não foram devidamente fiscalizados a serem cumpridos para que determinada pessoa tenha acesso a esse benefício. Maior de 18 anos, não tem emprego formal, não tem outro benefício previdenciário, renda familiar, enfim, uma série de requisitos. Cumpriu esses requisitos, recebe. Para quê? Para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Não precisa prestar contas de onde foi investido esse valor. Eu costumo fazer sempre, costumo já é sempre, mas eu costumo fazer uma comparação. E não vai nenhuma crítica aqui, mas até poderia. Acho que até caberia crítica, mas não vai nenhuma crítica aqui, é só uma comparação. Ao auxílio moradia que membros do Ministério Público e da magistratura recebiam até há pouco tempo. É uma verba indenizatória. Se você indeniza, você está pagando um gasto específico com moradia. Logo, seria justo, seria lógico exigir que quem recebeu essa indenização comprovasse que ela foi gasta com aquilo que é o objetivo dessa indenização, pagar moradia ou pagar moradia, no caso do auxílio moradia. Mas nunca se cobrou, nunca se exigiu de nenhum juiz, de nenhum promotor que ele comprovasse onde gastou o auxílio moradia. Né? A maior parte já tem casa, enfim, não é o caso. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o auxílio emergencial, só que o auxílio emergencial, a lei foi clara. Preencheu esses requisitos, tem direito ao auxílio. Por quê? Porque a lei está beneficiando a pessoa que se enquadra em determinadas condições. E não estou fazendo nenhuma crítica, mas esse é o caso. Como ela vai gastar isso, se ela vai guardar, se ela vai vender, se ela vai, enfim, emprestar, Isso a lei não se preocupa. Agora, na Lei 13.995, na hora de falar às vezes eu confundo, me desculpem, 13.995, ela faz um auxílio às ações de saúde realizadas pelas santas casas. E o texto da lei, se a gente for analisar o texto, a lei em si, ela menciona primeiro quem são, ela delimita quem é o contingente, são as santas casas e as filantrópicas contratualizadas, ou seja, né, aquelas que já têm a contratualização,
e participam, portanto, de forma complementar ao SUS, e depois ela delimita para que ou onde, né, quais são as finalidades que os recursos repassados podem ser investidos. Aquisição de medicamentos, suprimento, insumo e produto hospitalar para atendimento à população, aquisição de equipamento, pequenas reformas e adaptação física na oferta de UTI e respaldo aumento de gastos das entidades que terão definição de protocolo assistencial para enfrentar o Covid e contratação e pagamento de profissionais necessários para atender a demanda adicional. Então, ela não fala muita coisa, mas ela diz que serão definidos exatamente quais são os hospitais, né, as unidades de saúde, e qual o valor que cada uma vai receber. Não obstante, vem logo depois, 2 semanas depois, a portaria 1393, e aí que ela esclarece algo que a lei não fez. Eu acho que a lei poderia ter feito isso e poderia ter simplificado a vida da saúde e das entidades, não fez, mas vem a portaria 1393 e fala do prazo de 5 dias úteis, né, que olhando agora parece piada, né? Não sei se alguém recebeu em 5 dias úteis esse valor, mas no parágrafo 1º do artigo 4º, ela é que traz aí a confusão. A confusão maior, ou a solução daquilo que a lei não disse, né? O decreto, a resolução e a portaria servem para isso, né? Para especificar aquilo que a lei não diz, de modo a tornar possível o cumprimento da lei. O que a lei não diz, ela vem lá complementar dizendo o seguinte: para fins de pagamento das entidades beneficiadas. Ora, mas a lei diz que era um auxílio. Auxílio não é pagamento, você paga por um serviço, né? Me dá a bicicleta, eu te dou o dinheiro. Isso é pagamento. O auxílio, especialmente para entidades conveniadas, é por meio de transferência, por meio de convênio. Eventualmente, de outros modelos de ajuste, não pagamento. Então, já tem uma impropriedade aqui que gera algumas dúvidas. Depois vai lá. Para fins de pagamento, as entidades beneficiadas, os estados, Distrito Federal e municípios deverão aditivar o contrato, o convênio, o instrumento congênere vigente ou firmar novo instrumento, observado esta lei, a lei 13.995 e o artigo 4º da 13.979. A 13.979 é a grande lei do direito provisório, né? A grande lei que trata da pandemia. E o artigo 4º da lei da pandemia, da 13.979, fala em dispensa de licitação, né? Como se o pagamento do auxílio pudesse ser feito, ou fosse feito, alguns estados, alguém me disse que adotaram o modelo de contrato administrativo, mas como se houvesse o pagamento pela prestação de um determinado serviço específico. Não fica claro, ou melhor, fica claro, portanto, que a portaria adotou um mecanismo ordinário de repasse de recursos para as entidades filantrópicas. Agora, isso leva uma dificuldade operacional. E depois vem a portaria 1448, que simplesmente, né, faz o repasse dos 1.600 que faltavam, inclui outras entidades que não tinham sido incluídas na primeira portaria e esclarece quais foram os critérios de rateio para cada entidade. Tá? Então, nós temos na portaria o nome da entidade, qual é o critério de rateio e quanto cada uma vai receber e onde elas podem gastar. Qual que é a minha opinião? Que a própria portaria ou a lei já dispusesse como seria a prestação de contas, que a própria lei dissesse que não há necessidade de celebração de um modelo específico de ajuste, nem de celebração de um aditivo. Porque o aditivo é muito pior do que fazer um novo modelo de ajuste, porque você tem que analisar o atual modelo de ajuste para verificar prazo, para verificar limite de alteração de valor, ia demorar muito mais. Qual foi a solução adotada aqui no estado do Paraná? Não é o meu setor, eu não trabalho com isso, mas tive acesso. A Procuradoria do Estado recebeu, até tramitou rápido o processo, mas ela fez um modelo de convênio padrão para as 89 entidades aqui do Paraná celebrarem convênios com o estado do Paraná para o repasse de recursos. Então, o que a gente vê, pessoal, terminando aquilo que eu tinha para apresentar inicialmente,
o momento de emergência justifica o fomento, mas esse fomento são as atividades. E a última questão, eu considero que, nos termos da portaria, que eu critico, e é fácil criticar depois, né? Não participei das discussões, imagino que o pessoal envolvido nisso, do próprio Ministério, enfim, tenha tentado buscar a melhor solução possível. Mas, olhando agora, critico a forma a exigência do aditivo ou do novo modelo de vínculo. Acho que a própria lei seria suficiente para delimitar como seria a prestação de contas. E, além disso, mas isso está resolvido, né? Tem que ter um modelo contratual ou convenial. Não fica claro, e aqui eu acho que a gente pode discutir, se esses valores devem ser aplicados exclusivamente para ações, aquelas que eu mencionei acima, relacionadas à Covid, né? Porque a gente sabe, eu tenho visto isso e conversado bastante, que todos os hospitais estão sofrendo, né? Inclusive aqueles que não têm atendimento, pelo menos referenciado em Covid. Isso ficou um critério de interpretação a ser dado pelo poder público, pela entidade e por quem normalmente interpreta contra o privado, né? Que são os tribunais de contas. Aqui no Paraná, pelo menos, né, há uma rigidez bastante intensa dos tribunais de contas em relação à interpretação e aplicação de valores fora daquilo que eventualmente a própria lei diz, o decreto repete e os instrumentos de ajuste também vão dizer. Então, acho que esse é um ponto a ser discutido, inclusive com o Ministério, eventualmente para adaptação na redação, para que fique claro que não é só quem trata a Covid, ou não é só despesa direta e exclusiva à Covid que pode ser arcada com esse tipo de recurso. Por isso que eu fecho a minha fala, senhor presidente, e todos os demais que me honram aí nesse período de fala. Essa é uma lei, e novamente eu digo, criticar depois é fácil e fenomenal que ela existe, né, e que esse dinheiro chegue, mas é uma lei para a atividade de saúde que as filantrópicas prestam, não é uma lei de auxílio às entidades filantrópicas, porque os critérios que eles têm são voltados à própria finalidade. E num momento de direito provisório que a gente tem, eu acho que seria absolutamente justificável que isso fosse para as entidades sem tanta exigência de atribuição final como aqui foi feita. Eram essas minhas palavras iniciais, fico à disposição e agradeço. Fernando, primeiro, quem agradece somos nós. Eu queria ficar te ouvindo aí uma boa parte aí da tarde e da noite, quando a gente consegue ouvir posições técnicas, tá, que são batidas por nós há muito tempo, pelo nosso jurídico, das nossas instituições, e não chega, né, porque, a maioria das vezes, não tem interesse as instituições públicas de ter essa interpretação, certo, de nosso serviço prestado, porque há anos, né, nós estamos aí assumindo o dever do Estado brasileiro com a saúde pública, no atendimento, por isso temos 51% na média e 70% na alta complexidade. Então, eu queria que o Estado brasileiro, eu queria que os Estados das federações tivessem, e nós estamos trabalhando e vamos trabalhar para conseguir que eles tenham essa interpretação. Que a interpretação foi uma forma muito clara colocada por você, certo? De interpretação correta quanto à nossa prestação de serviço, quanto à nossa posição, também quanto aí a 13995 foi muito bem colocada por você. Mais uma vez, meus parabéns. E tem algumas perguntas, várias perguntas que eu vou deixar Mona Lisa, o Mário, desculpe, colocar, mas como informação, Fernando, esses 5 dias já fazem aí 2 meses, e nós estamos acompanhando de perto, como missão, em função da CNB, junto com as nossas federações, desculpe,
não chegou a 70%, mesmo com a pressão, mesmo com o trabalho que nós temos feito com o CONAS, com a CONASEMES, e tenho certeza que o CONAS e o CONASEMES tem feito isso também, tá? Mas não tem chegado na base. Pior, que não tem chegado, certo, ao usuário do SUS, porque esses recursos não são para entidades. Esses recursos são para entidades colocar em favor da saúde pública brasileira, em favor dos pacientes do SUS. E hoje, continuamos aí, depois de 2 meses, com 70% pela questão de interpretações, pela questão política, por questões realmente que não podemos nem dizer mais, não sei nem como dizer, como falar, certo? Para não dizer que por vontade, por não vontade política de servir, certo, às entidades, sem estar preocupado em servir à população brasileira. Então, essa era a posição que eu queria colocar. Queria passar aqui para o Mário para as perguntas, para que a gente possa depois finalizar. Mário? Presidente, todos que estão acompanhando a gente aí, uma boa tarde. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez aí pela sua fala, e a gente tem realmente bastantes questões. Eu começo formalizando aqui uma pergunta da doutora Kátia, presidente da Federação lá de Minas Gerais, tá? Como o senhor analisa a situação de instituições privadas contratadas para a prestação de serviços públicos de saúde e, numa situação como esta de pandemia, são beneficiadas com um recurso público mediante lei específica com a finalidade de prover custeio em especial? Sendo assim, na sua visão, qual seria o melhor modelo de instrumento de repasse desses recursos do auxílio emergencial? Como o senhor vê a natureza jurídica desses recursos nos termos da Lei 4.320 e Lei Complementar 101? Poderiam ser recursos para minorar os efeitos do desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviços vigentes, notadamente em razão dos efeitos nas finanças das nossas instituições e da ausência de quaisquer iniciativas dos poderes públicos em reequilibrar os contratos, que, diga-se de passagem, na maioria dos casos, nunca foram equilibrados? Obrigado, presidente. Obrigado, Mário. A Kátia, né, doutora Kátia? Bom, perguntas aqui para um bom tempo de pesquisa e de análise. Eu acho que, começando pelo final, a questão do reequilíbrio é o cerne da nossa discussão, né? Eu sei que já tem iniciativas relacionadas a isso para que primeiro se saiba qual é o equilíbrio, né? Primeiro que exista esse equilíbrio. Mas em muitos casos, eu dei o exemplo até tentei fazer algumas comparações aqui, né? Para quem não acompanha tanto, eu acabo acompanhando algumas outras áreas por estudar. Meu foco é saúde, mas sou professor de direito administrativo e compliance, mas outras áreas é isso que está acontecendo. Está sendo, ou estão sendo retirados deveres do privado, que presta um serviço público, para que fique mais barato o custo dele, ou está sendo dado determinado subsídio para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, aumento de tarifa ou subsídio pelo próprio poder público. A solução, no meu caso, se a gente vivesse um mundo ideal e o nosso Estado levasse a sério, eu não quero ser tão pessimista também, né, mas a gente tivesse um pouquinho mais de formalização, de algum modo seriedade na relação com as filantrópicas, eu acho que seria um subsídio para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu acho que o dinheiro realmente ele tem que ser em prol da saúde, mas tem que atender, e para que haja essa saúde, a própria estrutura das entidades. Então, seria para manutenção do reequilíbrio, sem tanta definição específica de finalidade. Eu acho que ninguém pode ter medo de transparência nem de fiscalização, entretanto, a delimitação, me parece que a lei pecou um pouquinho nesse ponto. Eu acho que
e não estudei isso, não revisei, eu tenho escrito sobre isso já em relação à Lei 4320, qual seria a classificação, subvenção social, muito provavelmente, a categoria própria legislação menciona. Depois eu até vou refazer, eu estou escrevendo um livro sobre isso, vou tentar enquadrar e dar como exemplo essa lei 13995, e a questão da lei específica, a existência da lei específica, pelo que eu entendi, seria para entidade privada com fins lucrativos, é isso que tem acontecido em alguns lugares, e a resposta que eu daria é a seguinte, em regra isso não é possível, né? A própria Constituição veda. Agora, a gente está num momento, eu tentei traçar isso bem no começo, num momento de direito provisório. Né? A gente tem tido artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou não fazer algo em virtude de lei. Tem decreto proibindo um monte de coisas e ninguém discute, porque a gente está num momento excepcional, num momento de exceção. Então, em tese, sim, possível que haja inovações até não admitidas pela Constituição, em alguns casos, ou pelo menos mitigação, alteração da interpretação da Constituição, para que determinados incentivos, determinados favores e, às vezes, determinadas restrições, poder de polícia, aconteçam nesse momento. Mas fique à vontade depois para a gente conversar, pode me mandar e-mail, eu vou pôr meu e-mail aqui para discutir essas outras questões que são bem interessantes. Era isso, Mário, em relação a essa pergunta. Não sei se respondi. A Kátia complementa aqui ainda de como que o senhor vê a figura do convênio para, em tese, colaborar no custeio daquele serviço que já está sendo prestado por meio de contrato de prestação de serviço. Portanto, sendo remunerado, ou seja, o convênio poderá cofinanciar os mesmos itens que estão sendo remunerados. Mais um detalhe, o convênio exige um rigoroso plano de trabalho com cronograma de desembolso e execução dos serviços. Como fazer isso em instituições que são híbridas no modelo de prestação de serviços, com um mix público-privado, e como mensurar o recurso que de fato é destinado em benefício do serviço público de saúde? É possível, né? Minha resposta, acho que é o que ela está imaginando e vendo na prática. É impossível. A questão do contrato, a gente tem bastante discussão aqui no Paraná, talvez em outros estados, tem que ser por instrumento único, né? A gente tem muito essa questão, e por isso que eles falaram em aditivar ou celebrar outro modelo de ajuste. A PGE aqui no Paraná entendeu que seria outro modelo de ajuste. Agora, se você tem um contrato com prestação e contraprestação, o teu convênio não vai poder ter exatamente o mesmo objeto, vai ter que ter um objeto separado daquilo que eventualmente já está dentro do contrato. Aí, nesse caso, a solução seria o aditivo. Mas aí o aditivo tem o limite dos 25%. E ainda que a Lei 13.979, né, faça algumas exceções, muita gente tem medo do Tribunal de Contas. Mas, realmente, é uma questão de difícil solução. Ter um contrato de prestação de serviço mais um convênio. Eu, dentro do limite permitido, faria um aditivo no contrato. E a questão do plano de trabalho tem várias dificuldades em relação dele, porque o plano de trabalho tem que ser aprovado antes. E ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Qual vai ser a demanda maior ou menor de Covid, de outras atividades. Então, o plano de trabalho tem que ser aplicado, tem que ser elaborado e aprovado antes da celebração do plano. E é durante a pandemia que se vai verificar efetivamente quais são as dificuldades. Separar o que é privado, o que não é absolutamente impossível, na minha modesta opinião. E pior, pessoal, Kátia, Mário, depois alguém vai fiscalizar isso e não vai levar em conta que eventualmente o plano de trabalho foi desrespeitado, foi alterado, porque não se sabia exatamente qual seria a demanda, quais seriam os problemas, enfim, onde que seria necessário o dinheiro. Então, a gente insiste num modelo quadradinho da década de 50, de incentivo fechadinho para saber onde as pessoas iam gastar, num momento em que isso é absolutamente impossível de ser feito. Perfeito, doutor Fernando. Eu vou formalizar as perguntas aqui de quem está no dia a dia lutando para ter esse dinheiro dentro do hospital. E aí surgem questões bastante operacionais aqui que, de repente, vale a pena a gente compartilhar para poder enxergar um pouquinho, entender um pouquinho como
como a sua experiência nos encaminha nesse sentido, tá? O Dr. Edson Conte, ele pergunta para a gente o seguinte: por ser entidade privada sem fins lucrativos, ela deve receber o custo ou o preço dos serviços prestados? Deve receber o preço. O valor tem até uma discussão bem interessante em relação ao que é superfaturamento em tempos de pandemia. Você não pode usar, por exemplo, tabela de referência do governo federal, porque os preços agora eles estão muito maiores do que eram fora desse momento. Então, tem muita gente sendo, enfim, autuada por suposto superfaturamento, né? Estou dando um exemplo bem radical aqui, quando na verdade ele não existe. O que é necessário é que haja, enfim, cotação de preços, haja uma forma transparente e pública de contratação de uso desses recursos, mas o valor repassado tem que ser suficiente para arcar com o preço atual no momento em que foi adquirido o bem, o serviço, enfim, a reforma ou o equipamento. Tá. Sávio, da FEMERGE, da Federação do Rio de Janeiro, Dr. Fernando. Alguns gestores municipais encaminharam os processos de contratualizações de instituições para procuradorias gerais municipais e até consultas para ministérios públicos federais, retardando o repasse às instituições. Visto que procuradorias gerais e Ministério Público Federal não respondem diretamente às instituições filantrópicas sobre assunto específico, o que fazer em virtude desse momento com morosidade maior que o habitual? E aí o Helder Melo também fala que no Piauí as entidades estão tendo dificuldades com o órgão estadual de saúde, que vem burocratizando o repasse dos valores. O Sávio comenta que a grande maioria nem recebeu ainda, que dirá em 5 dias, né? E a Soraya também questionando muito essa morosidade e essa insegurança do gestor em obter das procuradorias gerais municipais, do Ministério Público Federal, uma clareza maior para poder liberar os recursos em favor dos hospitais. Veja, Sávio e Helder e demais, a gente costuma dizer no direito público, faz alguns anos já, que a gente vive um momento de apagão das canetas e a gente vive sobre um direito administrativo do medo. O que isso significa? Que os órgãos de controle têm realizado a sua atividade de modo tão intenso nos últimos anos, tão formalista, que o gestor ele prefere não decidir a decidir e resolver o problema da população. Tem um autor clássico já antigo, o pessoal da área jurídica conhece, chamado Eli Lopes Meireles, e ele tinha um adágio que ele falava o seguinte: indefira e durma tranquilo. Né? Então, esse pedido aí de pareceres, a Procuradoria do município, se for gestão municipal e do Estado, é previsto na legislação que elas façam um parecer sobre toda qualquer celebração de contrato que fuja ao modelo padrão. Agora, o envio a Ministério Público, por exemplo, é uma cautela que o gestor tem para tentar se resguardar quanto ao eventual questionamento. E se é um questionamento por parte do Tribunal de Contas, ou eventualmente do próprio Ministério Público, isso gera notícia e acaba com a vida da pessoa. E às vezes até uma ação de improbidade, uma tomada de contas. Então, o que eu tenho para responder para o Sávio e para o Helder? Eu acho que o papel das entidades é ficar em cima, é ligar, é tentar mostrar a cara para o servidor público, seja para o Ministério Público, seja para a Procuradoria, que essas pessoas, eu sou procurador de Estado aqui no Paraná, elas não têm, alguns têm essa percepção, outros nem isso, mas elas não têm compromisso com o resultado, elas não estão na ponta, não estão vendo o que está faltando, não vê a necessidade do recurso e de atender as pessoas, então elas têm que ter a noção da urgência de que esse recurso efetivamente chegue. Isso é um problema muito sério, mas, além disso, além de ficar em cima, ligar e se expor e mostrar a cara, né, no processo, isso tem algo
que é um pouco mais profundo, que é o medo que toda e qualquer pessoa que assina um papel na administração pública tem em relação aos órgãos de controle. Infelizmente, a mídia foi levada, né, e tem sido levada nesse processo de criminalização de todo mundo que gerencia recursos públicos. Esses recursos são públicos e, na dúvida, a pessoa está aqui com o papel na mão para responder. O que ela faz? Encaminha-se e manda para alguém. Daí ela fica 3 dias tranquila. Se vier com algo mandando fazer, ela faz. É triste, isso não é novo, Veras, que aconteça, mas quantas vezes, né? O servidor público diz: você tem razão, mas ajuiza uma ação, faz um mandado de segurança lá para eu ficar mais tranquilo. Aí vem a decisão judicial para fazer o repasse sem exigir a certidão negativa, por exemplo, e está tudo certo. Coisa que é um absurdo, que saúde não precisa ter a certidão do Tribunal de Contas, por exemplo. Mas esse é o problema, esse é o entrave, e nós vivemos o auge desse entrave, direito administrativo do medo, apagão das canetas. Tivemos uma lei, terminando a resposta, a lei, a nova LINDB, 13655, que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que trata lá disso, por exemplo, que na atividade de fiscalização serão levadas em conta as dificuldades reais do gestor, serão levadas em conta as circunstâncias em que foi tomada a decisão, a interpretação predominante à época, tudo isso com o objetivo do quê? De proteger quem decide. Mas é a lei que está tentando fazer isso. Até o controlador assimilar essa lei e respeitar aquele que está decidindo com o Covid, com o leito SUS, com outras enfermidades, né, e superlotação, ou, às vezes, ausência de pacientes, né, porque é outro problema para os hospitais, nem sempre isso acontece. Então, bem francamente, vivemos esse momento, é difícil, é interessante que a gente se coloque no lugar dessas pessoas, que são as que decidem, que estão com o CPF em risco, e temos que conhecer e tentar fazer usar essa lei, 13655, que é a nova LINDB, que tenta trazer um pouquinho mais de proteção para o gestor. Infelizmente, no Brasil hoje, o gestor público e, por consequência, o gestor privado de recursos públicos é marginalizado, ele é visto com maus olhos pelos controladores. Isso é uma pena, porque são essas pessoas que carregam, sobretudo, a saúde do Brasil. Então, Fernando, as perguntas acabaram mais. Tem mais duas. Tem mais duas? Tem mais duas. Mais duas perguntas, tá bom? Rapidinho, desculpe aí Vamos lá, eu tô feliz aqui. A gente fica feliz para te dizer que você é o recordista de perguntas dos nossos CMB Online. Bom, espero que esteja conseguindo, pelo menos não dar uma solução, dar uma resposta satisfatória. Solução mágica, infelizmente, estamos todo mundo procurando. Mas, doutor, assim, diante de toda essa questão do direito do medo, que você muito bem colocou, o fato é que a lei está aí, os recursos estão sendo, na medida do possível, liberados, e a grande preocupação que a gente percebe dos nossos hospitais, e especialmente em função das questões que nos chegam sobre a prestação de contas, né? O Josevan dos Santos faz uma pergunta para a gente aqui: como deve se dar a prestação de contas pelas entidades beneficiadas? Quais as diretrizes mínimas que deverão ser observadas pelas nossas instituições? Veja, aqui a questão, Josevan, é seguir o plano de trabalho. Vou dar o exemplo do estado do Paraná, que eles sugeriram na minuta padrão deixar amplo as hipóteses que a própria lei traz de utilização dos recursos. Mas quem vai definir os parâmetros específicos para a prestação de contas é o próprio plano de trabalho, no caso dos convênios. Então, a minha sugestão, havendo essa negociação que ainda não recebeu os recursos, deixar o plano de trabalho bem organizado, mas especificar
não de modo tão detalhado para ter alguma margem de aplicação desses recursos para não ter que fazer alteração do plano de trabalho ou depois ter, enfim, algum tipo de impugnação das contas. Eu acho que esse é o aspecto especial. Essa é a minha crítica, Mário, em relação ao que a lei podia ter resolvido. A lei podia ter dito, ó, aqui você gasta, presta contas na internet e no site da SES, acabou. Faz algo separado do contrato, do convênio, né? A gente foge daquele problema contrato-convênio que a Kátia mencionou, mas não, se preferiu utilizar o mecanismo ordinário. Então, é um convênio como qualquer outro. E a prestação de contas vai ser com base no plano de trabalho. A questão é fazer um plano de trabalho aí que seja factual, que seja passível de cumprimento e prestação de contas. Perfeito, doutor. Por fim, o Márcio José, ele posiciona alguns cenários que a gente precisa confirmar, né, doutor Fernando? E depois deixa uma questão em aberto, né? Quanto à não necessidade de cotação de preços e etc., o Tribunal de Contas do Estado, daqui a 4 anos, poderá questionar. Quanto aos itens a serem comprados, tem alguma tabela na lei determinando exatamente o que comprar ou fica a escolha da entidade? Não tem. Estava tentando abrir a lei 13.979 aqui, não consegui. Mas o que a lei geral da pandemia, 13.979, diz? Que a dispensa de licitação para contratação pela administração pública com terceiros, porque se presume que há urgência, há emergência que afastam a necessidade de licitação, logo é absolutamente lógico que você utilize isso também para o uso dos recursos pelas entidades. Agora, como o Tribunal de Contas vai interpretar isso, e é exatamente, eu penso, o que disse aí o Márcio, daqui a 2 meses, 3 meses, 2 anos, 4 anos. O que eu sugiro? Justificar, fundamentar, formalizar absolutamente toda e qualquer escolha. Não há, e na própria contratação pela administração pública, já há entendimentos que, como eu disse agora há pouco, né, não precisa utilizar as tabelas de referência da União Federal, nos casos em que esses valores atualmente estão muito mais altos. Mas, se pagou um valor mais alto que o valor de mercado, se não foi possível fazer a cotação que já atrasou muito tempo e está, né, precisando EPI faz semanas e tem que comprar. Fundamenta, justifica, quando é caso de foto, print da internet, enfim, o mais organizado e fundamentado possível o processo e formalizado, infelizmente, para quando for lá para o órgão de controle analisar, ele ter essa realidade. Porque a LINDB, ela fala, o controle deve levar em conta as dificuldades reais do gestor. Mas daqui a 4 anos ele não vai saber, não vai nem lembrar que teve pandemia, se Deus quiser, né, a gente vai superar e não vai ser tão marcante assim, o que eu acho difícil, mas enfim. Mas tem que estar mostrado, tem que estar no processo. Ó, era isso que acontecia, era assim que estava, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então, a minha sugestão é essa. Não tem fórmula mágica, não tem tabela, tem a inexigência de licitação pelo próprio poder público, que pode usar como argumento, mas formalize tudo o máximo possível. Se for possível fazer o procedimento das cotações, faça. Se não for, justifique por quê. Presidente. Bom, Fernando, mais uma vez eu venho te agradecer em nome da CNP, das 16 federações e das quase 2.000 entidades. E esse vídeo, né, teve a participação efetiva aí de mais de 50 pessoas até agora, pelo interessante que foi a sua palestra, as suas posições, e vai ser colocado no nosso site, vai ser colocado em termos de comunicação para todas as nossas entidades, que vai servir muito, muito mesmo para a nossa entidade. É uma preocupação que nós temos, certo, em nossas entidades, principalmente as médias e pequenas entidades, por não ter um jurídico, em condições de ter um jurídico ou ter um escritório de prestação de serviço, existe aí alguma dificuldade de interpretação. Nós lutamos na CNB diuturnamente na questão do pagamento, da
pressionando, o que você coloca, botando a nossa cara da CNB, junto com as federações, junto com os hospitais, para que o poder público, estadual ou municipal, repasse esse recurso, né? Você vê que 70% é um absurdo, é um absurdo. Isso já colocamos, nós vamos novamente oficializar ao Ministério, vamos novamente oficializar com dados atuais ao CONAS, ao CONASEMES, e essa é a nossa função, essa é a nossa ação. Forte, né? E essa questão também, Fernando, da interpretação da lei, da questão do medo, isso a gente reconhece, a gente analisa, isso a gente está batendo cada dia mais, abrindo com a maior clareza possível nossas entidades, para que possam saber, né, que nós somos efetivamente parceiros, nós somos peça fundamental na saúde pública do Brasil. Só para colocar uma discussão que foi e teve a participação efetiva da Kátia, nossa companheira, presidente da Federação de Minas, que é a questão da emenda parlamentar, a questão de recursos. Existem bilhões de reais na conta dos municípios, dos estados brasileiros, sem conseguir operacionalizar isso diante das nossas instituições. E eu fui, há 15 dias atrás, pedindo que houvesse, dentro do Ministério da Saúde, houvesse uma comissão, um grupo de pessoas, através da SAIS, para que nós pudéssemos discutir a portaria, certo, de emenda parlamentar, para que pudesse ter a consciência do poder público, eu digo na base, no estado, no município, da mudança dessa portaria ou na clareza, para deixar mais claro para o gestor. Pelo Franco, nós tivemos o apoio de colocar, sim, tem que ter lá escrito para o gestor municipal que tem que pagar PJ, serviços prestados, médicos, certo? Que não tem problema na portaria, né, da emenda parlamentar. Técnicos, não, mas isso é tão lógico. Eu disse, olha, esse tão lógico me parece que não é lógico na base. Se nós estamos com esse recurso, é porque não chega. Então, por que não fazer? Fazem 2 semanas que diariamente nós pedimos, está aqui Mona Lisa, Mário, tentando que venha uma portaria, que foi acordado que viesse a mudança da portaria, o poder público até agora não colocou. Então, essa luta é uma luta dioturna, certo? Que a CNB assumiu e já vem historicamente assumindo em defesa das nossas instituições, e para tornar claro, né, essa interpretação e dar segurança ao gestor público, né, de dar essa oportunidade às nossas instituições e principalmente aos usuários do SUS. Eu te agradeço novamente aqui, espero estar mais vezes juntos discutindo, porque cada vez eu não tinha tido a oportunidade de estar com você, mas aqui nossos companheiros sempre colocou que sempre quando conversa com você é um aprendizado. Então, para mim foi um aprendizado, tá? Espero ter outras e outras reuniões para que nós possamos discutir o setor e ser agradecido com a tua palavra e com as tuas ideias. Obrigado mais uma vez. Obrigado, presidente Veras, o Mário, Mona Lisa, o Paulo Becker aqui, o Flaviano, tenho tido uma interlocução muito boa também e fico à disposição. Eu, enfim, conheço as dificuldades, sei do brilhante trabalho das gestões anteriores, da sua gestão, e fico à disposição. É um tema que eu gosto, ao qual eu me dedico, né, o direito da saúde, e fico à disposição aí de todos para, enfim, discutir, construir, trocar ideias. Espero ter, de algum modo, colaborado. Fico muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.